Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sim, com você que está aqui agora, ouvindo esta mensagem não por acaso, mas porque Deus marcou este momento para falar ao seu coração. Eu quero que você me imagine sentado aí, bem na sua frente, olhando nos seus olhos com carinho, porque tudo que vou te dizer hoje é para você, e só para você. Não é um vídeo para milhões, é um chamado para o seu coração. Fique comigo até o final, porque eu prometo que vamos orar juntos, e essa oração vai liberar algo sobrenatural sobre a sua vida. Então, já prepara o seu coração e me promete que vai ficar comigo até o fim? Ótimo, porque o céu quer falar com você hoje. Você está pronto para algo especial? Eu pergunto porque hoje não é só mais um dia, e este não é apenas mais um vídeo. Este é um convite do céu. E eu sei que pode parecer um pouco intenso começar logo assim, mas a verdade é que há um manto sendo liberado neste mês de julho. Não qualquer manto, o manto de Débora. E eu estou aqui, como um amigo, para te contar que esse manto está buscando alguém para carregar. E eu acredito que esse alguém é você. E por favor, não torça o nariz pensando, isso não é para mim. Continue aqui e me ouça. Porque, amigo, Deus não faz chamadas em vão. E se você está aqui, é porque Ele quer falar exatamente com você. Talvez você esteja pensando, mas eu? Por que eu? O que eu tenho de tão especial para carregar algo tão grande assim? E eu te entendo. Eu mesmo já me perguntei isso muitas vezes na minha vida. Mas é exatamente por isso que você foi escolhido. Sabe por quê? Porque Deus gosta de fazer coisas grandes através de pessoas que o mundo não espera. É como está escrito em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, se você se sente pequeno, fraco ou até despreparado, parabéns, porque você está na lista de favoritos de Deus. Olhe para mim. Sim, imagine que estou te olhando agora. E entenda uma coisa. Antes mesmo de você nascer, Deus já te separou para algo especial. Jeremias 1:5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso significa que o seu chamado é mais antigo do que a sua própria história. O céu já escreveu sobre você muito antes do seu primeiro choro. E eu vou te contar um segredo. Essa sensação de que você nasceu para algo maior, aquele incômodo no peito, aquela inquietação que você sente quando pensa na vida. Isso não é ansiedade. Isso não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo sussurrando. Eu te escolhi. Eu te separei. Eu te quero para algo grande. E neste mês de julho, algo está se movendo nos céus. O mesmo espírito de coragem, ousadia e sabedoria que estava sobre Débora, aquela mulher incrível em Juízes 4, está sendo liberado. E Deus está procurando quem vai dizer: Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mas eu sei que enquanto te falo isso, há uma voz na sua mente dizendo: Mas eu já errei tanto. Eu não sou tão santo. Eu nem sou tão forte. E eu quero rir um pouquinho aqui, porque isso é exatamente o tipo de pessoa que Deus gosta de usar. Desculpa, mas você não tem escapatória, porque Filipenses 4:13 já decretou: Tudo posso naquele que me fortalece. Não é na sua força, é na dele. Então respira fundo aí, porque goste ou não, você está prestes a ser levantado para algo que nem imagina. E já te aviso, não adianta tentar fugir. Se você está assistindo isso, é porque Deus te trouxe aqui. Não é o algoritmo do YouTube, não é um clique aleatório, é um convite pessoal do Pai para você. E antes que você se anime demais, eu preciso te dar uma notícia importante. Carregar um manto tem um preço. E eu sei que essa parte dá um frio na barriga. Mas calma que eu vou te explicar direitinho.
Você está pronto? Segura firme, porque agora vai ficar ainda mais profundo. Agora me ouça com toda a sua atenção, porque o que vou te dizer pode mudar a forma como você olha para a sua própria vida. Você já percebeu que, mesmo quando tenta viver uma vida normal, algo sempre te puxa para fora da normalidade? Como se você não conseguisse simplesmente se conformar com o que todo mundo aceita. Eu sei que às vezes você tenta ignorar, tenta ser como todo mundo, mas algo dentro de você não te deixa em paz. Sabe por quê? Porque você não nasceu para ser como todo mundo. Você nasceu para ser luz. E Jesus mesmo disse em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você tenta se esconder, Deus dá um jeitinho de te empurrar de volta para o monte, porque luz não foi feita para ficar debaixo de um balde. E olha, eu sei que essa ideia de ser luz pode parecer assustadora. É como se o céu estivesse te chamando para um palco e você quisesse correr para os bastidores. Mas, amigo, o manto de Débora não é para quem se esconde, é para quem se levanta. E se você ainda está aqui comigo, eu preciso te perguntar com todo carinho: você está disposto a se levantar? Talvez você ainda esteja duvidando, pensando: mas por que eu, Senhor? Por que justo eu? E eu imagino Deus sorrindo nesse momento, porque é exatamente esse tipo de pergunta que Ele ama. Foi o mesmo tipo de pergunta que Gideão fez em Juízes 6,15. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E sabe qual foi a resposta de Deus? Basicamente, eu estou contigo. E é isso que Ele está te dizendo hoje. Você pode ser o menor, o improvável, o que ninguém apostaria um centavo, mas, adivinha, o céu apostou tudo em você. E o céu não erra. Deixa eu te contar um segredo. O manto de Débora não cai sobre pessoas que já têm tudo organizado. Não cai sobre quem já está perfeito ou tem uma vida toda alinhadinha. Ele cai sobre quem tem um coração disposto. E você, mesmo com todas as suas dúvidas e fraquezas, tem algo que o céu valoriza muito. Um coração que ainda diz sim quando Deus chama. E se você está me ouvindo até agora, é porque mesmo que timidamente, seu espírito está dizendo: eu quero, Senhor. Eu estou aqui. Sabe o que mais me emociona? É saber que este chamado não é só sobre você. O manto de Débora sempre foi sobre libertar uma geração. Ela não foi levantada para ter um nome famoso, foi levantada para libertar um povo oprimido. E é isso que Deus quer fazer através de você. Talvez a opressão ao seu redor não seja um exército inimigo com espadas e escudos, mas é uma opressão espiritual, emocional, familiar. E Deus quer te usar como resposta. Pense nisso. E se o alívio que alguém está orando para receber vier exatamente através de você? Eu sei que às vezes você se sente tão pequeno que parece impossível pensar nisso. Mas, amigo, o céu não está preocupado com o tamanho da sua força. Está interessado no tamanho da sua obediência. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que até o desejo que você está sentindo de se levantar não é seu, é Ele mesmo plantando em você. Olha que lindo. Até o seu sim é Ele te ajudando a dizer. Então, por favor, me prometa que você não vai desistir agora. Você já chegou até aqui e eu preciso que continue comigo, porque no final vamos orar juntos e eu vou declarar sobre a sua vida uma ativação deste manto. Mas antes, eu preciso te explicar uma coisa crucial. Você não está vivo por acaso neste tempo. Você foi marcado para esta geração. E eu vou te provar isso. Então fica comigo. Respira fundo, porque agora vamos mergulhar ainda mais fundo neste mistério lindo de Deus. Olhe bem para mim, porque agora eu quero que você entenda algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com tanta clareza. Você
foi colocado nesta geração de propósito. Não é coincidência você estar vivo agora, neste tempo, enfrentando exatamente os desafios que enfrenta. Você não nasceu 100 anos atrás, nem daqui a 50 anos. Deus te posicionou exatamente aqui, porque só você pode fazer o que Ele quer fazer através de você neste momento. Esther 4,14 diz: "E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E eu te digo com toda certeza, você nasceu para este tempo. Pare e reflita por um instante. Quantas vezes você já se perguntou por que a sua vida não parece se encaixar com a das outras pessoas? Talvez você se sinta deslocado no meio da sua própria família, no trabalho, na escola ou até mesmo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque você não foi chamado para se encaixar. Você foi chamado para se destacar. E não estou falando de orgulho ou vaidade. Estou falando de ser um ponto de luz num mundo escuro. E ser luz, às vezes, dói. Porque ser luz significa ser diferente. E ser diferente incomoda. Mas é exatamente essa diferença que prova que o céu te marcou. Você já sentiu como se houvesse algo em você que não te deixa acomodar-se? Como se houvesse um fogo dentro do seu peito. Um peso que você carrega, como se soubesse que existe mais para você do que a vida comum que muitos vivem. Isso é o Espírito Santo te cutucando, te lembrando do teu chamado. Isso é o sinal de que você foi escolhido. Débora também viveu assim. Ela estava em um tempo em que todo mundo tinha medo, onde as pessoas se acomodaram à opressão do inimigo. Mas ela não conseguia ficar quieta. Algo dentro dela queimava. Ela sentia um peso, um incômodo santo, um fogo no coração. E talvez seja isso que você está sentindo agora. Esse incômodo que você tenta calar é o mesmo que moveu Débora a se levantar. Juízes 4:4-6 conta que ela se assentava debaixo da palmeira, julgando o povo. Mas um dia, Deus a chamou para se levantar e mudar a história de uma nação. E neste julho, Deus está te chamando exatamente da mesma forma. Levante-se, porque este é o tempo. E antes que você pense, mas eu não sou um juiz de Israel, eu nem sou pregador. Deixa eu te falar algo que vai te libertar. Você não precisa ter um púlpito para ser usado por Deus. O seu campo de batalha pode ser a sua casa, a sua empresa, a sua vizinhança, as redes sociais. Cada pessoa tem um território e o seu manto cai onde você pisa. A pergunta não é, sou capaz, mas estou disponível? Eu sei que às vezes é frustrante carregar um chamado que os outros não entendem. Talvez as pessoas ao seu redor já tenham zombado dos seus sonhos, rido da sua fé ou até mesmo duvidado das suas visões. Mas, amigo, deixa eu te dizer algo que vai te dar paz. A unção que está sobre você não foi dada para ser compreendida por todos, foi dada para ser obedecida. Nem todos precisam entender. Débora não pediu a aprovação de ninguém antes de se levantar. Ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. Você foi marcado para ser resposta para pessoas que ainda nem sabem que vão precisar de você. Talvez você não perceba, mas existe gente que só vai conhecer a Jesus por causa da sua vida. Existe alguém orando neste exato momento. E Deus já está preparando você como resposta. Você entende o quão grande isso é? A sua obediência pode ser a ponte entre o desespero de alguém e a vitória que ele tanto espera. E eu vou mais longe. Você acha que todos os testes que você passou foram em vão? Não foram. Cada dor, cada lágrima, cada luta, tudo isso te marcou, te treinou, te moldou para este momento. Como um soldado que passa pelo treinamento antes da guerra, cada cicatriz sua conta uma história de preparação. Você não está quebrado, você está sendo forjado. E Deus está prestes a te usar de uma forma que você nem imagina. Então eu te peço, do fundo do meu coração, não despreze este chamado. Não pense que isso é só um vídeo bonitinho no YouTube. Isso é um recado do céu. É um convite direto do Pai.
Ele está te perguntando hoje: você aceita carregar o manto de Débora neste tempo? Você está disposto a ser a resposta que eu quero liberar nesta geração? E eu quero que você me responda aí, onde está, mesmo que seja em silêncio ou só com um sussurro. Sim, Senhor, eu aceito. Diga isso. Confirme com as suas palavras. Porque quando você diz sim, algo começa a se mover no mundo espiritual. E ainda tem mais que eu preciso te contar. Porque antes de você receber esse manto, precisa entender algo fundamental. Deus sempre equipa os que Ele chama. Você não vai caminhar sozinho nessa. Então, me dá a sua mão, pelo menos no coração, e vem comigo para a próxima parte. Porque eu vou te mostrar como Deus já está preparando tudo o que você precisa para viver este chamado. Agora eu quero que você respire fundo e entenda algo que vai te trazer um alívio enorme. Deus nunca chama alguém para algo sem antes equipá-lo. Ele nunca vai te entregar um manto e te deixar perdido sem ferramentas. É como um comandante que nunca manda um soldado para a batalha de mãos vazias. Então, se ele está te chamando para carregar o manto de Débora neste tempo, já existe um depósito celestial preparado só para você. Eu sei que talvez você olhe para si mesmo e veja apenas fraquezas. Talvez você diga: mas eu não tenho conhecimento suficiente. Eu não sou corajoso. Eu não sou tão santo assim. E é aqui que entra a beleza da graça. Sabe por quê? Porque não é sobre o que você tem, é sobre quem está com você. Filipenses 4,13 já declarou: tudo posso naquele que me fortalece. É Ele quem fortalece. É Ele quem te sustenta. É Ele quem vai fazer através de você coisas que você jamais conseguiria sozinho. Olha para a história de Débora. Ela não era uma guerreira treinada. Ela era uma mulher que julgava o povo debaixo de uma palmeira. Mas quando Deus falou, algo sobrenatural veio sobre ela. Aquela mulher que parecia apenas mais uma em Israel se tornou a líder que libertou toda uma nação. E por que isso aconteceu? Porque quando Deus chama, Ele mesmo libera a unção necessária para cumprir o chamado. Eu quero que você entenda que no momento em que você diz sim para Deus, algo começa a se mover no invisível. É como se o céu abrisse um depósito e começasse a te entregar as ferramentas: coragem, discernimento, sabedoria, ousadia, paciência. Tudo isso vai sendo liberado à medida que você caminha. Você não vai acordar amanhã com tudo pronto, mas cada passo de obediência libera um pouco mais do que você precisa. É como o maná no deserto. Vinha todos os dias na medida exata. Deus não te dá tudo de uma vez porque Ele quer que você dependa dEle todos os dias. E talvez você esteja me ouvindo e pensando: mas eu ainda sinto medo. Claro que sente. Débora também sentiu. Até Baraque, o comandante do exército, sentiu medo e só aceitou ir para a batalha se Débora fosse com ele. Juízes 4:8. Mas olha só o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Isso significa que o medo não vem de Deus. E toda vez que você sentir medo, declare isso. Diga em voz alta: eu não recebi espírito de medo, eu recebi espírito de poder. Por quê, amigo? Coragem não é ausência de medo. Coragem é avançar mesmo com medo, confiando que Deus está segurando sua mão. E tem mais. Deus não vai apenas te dar coragem, Ele vai te cercar de pessoas certas. Débora tinha Baraque, tinha um exército, tinha Jael que completou a vitória. Deus vai colocar no seu caminho pessoas estratégicas para te ajudar, para somar com você, para te apoiar no que for necessário. E se Ele tirar algumas pessoas da sua vida nesse processo, não se assuste. Às vezes, para te dar as conexões certas, Ele precisa remover as erradas. Confia, porque Ele está organizando tudo. E aqui vai um conselho que talvez você precise ouvir. Pare de se comparar com os outros.
Deus não quer que você seja como ninguém além de você mesmo. O manto que Ele está liberando não vai te fazer uma cópia de Débora. Vai fazer você ser você no máximo potencial que Ele te criou para ser. Talvez você nunca vá subir num púlpito ou liderar um exército, mas a sua vida pode inspirar mais pessoas do que você imagina apenas sendo fiel ao que Deus colocou em suas mãos. Então, relaxa esse coração ansioso. Pare de pensar, será que eu consigo? E comece a dizer, Senhor, me mostra como fazer. Porque a verdade é que você não precisa saber de tudo. Você só precisa estar disposto a dar o primeiro passo. E a cada passo, Deus te equipa. Lembra do que está escrito em Salmos 32, 8? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso significa que Ele não vai só te dar ferramentas. Ele vai te guiar, passo a passo. E se eu pudesse te dar um conselho de amigo agora, seria este. Não espere se sentir 100% pronto para obedecer. Obedeça mesmo sentindo que ainda falta muito. Porque a prontidão não vem antes da obediência, ela vem durante a obediência. Você vai se surpreender com o que Deus é capaz de fazer através de você quando você simplesmente diz: Eu estou aqui, Senhor, usa-me. Mas antes de continuar, eu preciso te preparar para algo muito importante: o processo de testes. Sim, porque antes do manto cair completamente, Deus permite que sejamos provados. Não para nos humilhar, mas para nos fortalecer. É sobre isso que vamos falar agora. Então me acompanha, porque essa parte vai fazer todo sentido para você. Agora, quero falar contigo sobre algo que muitas vezes pesa no coração da gente: os testes, as provações, as dificuldades que parecem querer nos derrubar. Sei que, se você está ouvindo essa mensagem, já enfrentou momentos difíceis, talvez até se sentindo sozinho ou desanimado. Mas eu quero que você saiba de todo o coração que esses testes não são um sinal de fracasso ou de rejeição de Deus. Muito pelo contrário, eles são a prova de que você foi chamado. Tiago 1:2-4 nos ensina uma verdade preciosa. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, as dificuldades que você está enfrentando são o processo de formação da sua fé e do seu caráter. Cada desafio é um degrau na escada que Deus está construindo para você subir. Eu sei, isso pode parecer duro de ouvir quando estamos no meio da luta. Às vezes, dá vontade de desistir de perguntar: por que comigo? Por que agora? Mas lembre-se, o fogo do teste é para purificar, não para destruir. Assim como o ouro é refinado no fogo para tirar as impurezas, Deus está refinando você para que você brilhe ainda mais intensamente. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada batalha vencida, tudo isso está sendo usado para fortalecer o seu espírito e preparar você para carregar o manto com firmeza. E lembra daquela coragem de Débora? Ela não nasceu pronta para liderar Israel numa guerra. Ela foi sendo preparada por Deus, através dos anos de provação e responsabilidade, até chegar o momento certo. E foi nesse momento que ela se levantou e disse: Levanta-te, porque este é o dia que o Senhor entregou o inimigo em tua mão. Juízes 4:14. Isso me faz pensar: e se os seus momentos difíceis forem exatamente o treinamento para o seu dia? Por isso, eu te encorajo a olhar para as dificuldades não como inimigas, mas como aliadas na sua jornada. É o teste que revela o chamado. Se Deus nunca tivesse permitido que você passasse por certas lutas, talvez você nunca descobrisse a força que tem dentro de si. A Escritura nos mostra que a fé testada é uma fé que se torna inabalável. Você está sendo moldado para resistir,
para se levantar quando tudo parecer perdido, para ser aquele que inspira outros a não desistirem. Você pode até não entender o propósito de algumas coisas agora. Às vezes, a gente só vê a ponta do iceberg, mas o Senhor está trabalhando em coisas que nós não vemos. E Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Eu te convido a confiar nele mesmo quando o cenário não parece fazer sentido. É nesse momento que a sua fé cresce. E sabe o que mais? Deus permite os testes porque Ele quer que você aprenda a depender totalmente dele. Muitas vezes, é na fraqueza que a força de Deus se manifesta plenamente. Paulo disse em 2 Coríntios 12:9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que não importa quão fraco você se sinta, a graça de Deus vai te sustentar e te fortalecer para cumprir o seu chamado. Então, da próxima vez que um desafio aparecer, em vez de desanimar, levante a cabeça e diga: esse teste não é o fim, é o começo da minha vitória. Porque é através dessas provações que o Senhor está escrevendo a sua história de sucesso espiritual, de maturidade e de poder. Eu sei que às vezes essa caminhada parece solitária, mas lembra, Deus nunca te abandonou, nem vai abandonar. Ele está contigo em cada passo, em cada luta, em cada lágrima. E eu estou aqui com você, torcendo, acreditando que a vitória está meio a um passo. E por falar em passos, agora quero te motivar a dar o seu próximo passo para entrar no lugar que Deus preparou para você. Está pronto para isso? Vamos juntos. Amigo, agora que você entendeu que foi chamado, que foi preparado e que cada dificuldade foi uma prova, eu quero te falar algo fundamental. É hora de tomar o seu lugar. Não espere mais um minuto. Aquele chamado que você sente pulsar dentro de você não pode ficar esperando. O tempo é agora. Deus está liberando o manto de Débora neste julho, e Ele quer ver você erguido, andando na autoridade que Ele mesmo te deu. Você pode estar pensando: mas e se eu falhar? E se eu não conseguir? Deixa eu te lembrar de uma coisa que talvez já tenha ouvido, mas que é bom ouvir de novo. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos, e Ele já te deu tudo o que você precisa para vencer. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito claramente: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, a covardia não é sua amiga aqui. A sua arma é a coragem, a fé e o amor que vem dele. Lembre-se que Débora não se levantou sozinha. Ela convocou Baraque e juntos foram para a batalha. Isso significa que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Deus vai trazer pessoas para caminhar ao seu lado, te apoiar, te fortalecer. Mas a decisão de se levantar tem que ser sua. Você precisa dizer: eu aceito o meu lugar. Eu assumo a responsabilidade. E assumir seu lugar não significa perfeição, significa compromisso. Significa estar disposto a continuar, mesmo quando a caminhada for difícil. Significa ter fé que Deus está abrindo portas, mesmo quando você não as vê. É avançar, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Mateus 5:14-16 nos lembra: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você é essa luz. Sua luz não pode ficar apagada nem escondida. Deus quer que você brilhe, que ilumine, que transforme. E acredite, o mundo está sedento pela sua luz. Pessoas estão esperando para ver a diferença que Deus pode fazer através da sua vida. E sabe o que é mais lindo? Que mesmo suas pequenas ações têm um impacto imenso no reino de Deus. Eu quero que você agora imagine a sua vida daqui a 1 ano, 5 anos, ou até mesmo daqui a 1 mês, se você decidir se levantar hoje e tomar o seu lugar.
Imagine as portas que vão se abrir, as vidas que você vai tocar, as bênçãos que você vai testemunhar. Isso não é um sonho impossível. Isso é uma promessa de Deus para você. Mas não espere a permissão do mundo ou das pessoas para avançar. Deus não está esperando que o mundo reconheça você. Ele quer que você reconheça o chamado dele na sua vida. O mundo pode até não entender, pode até não aceitar, mas Deus já declarou o seu nome. Então, levanta a cabeça, abre o coração e vai em frente. O tempo de esperar acabou. É hora de agir. É hora de se levantar e declarar com todas as suas forças: eu aceito o manto de Débora e eu vou fazer a diferença que Deus planejou para a minha geração. E se bater aquela insegurança, lembre-se, o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16:18. Você está protegido. Você está respaldado pelo poder do céu. Então levanta. Não deixe para amanhã o que Deus está te chamando para fazer hoje. Seja aquela luz, seja aquele líder, seja aquela voz que desperta esperança. O mundo precisa de você. A sua geração precisa de você. E Deus também precisa de você. Agora, antes de encerrarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem está falando ao seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo que vai fortalecer a sua fé. Deixe o seu like para que outras pessoas também possam ser alcançadas e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. A obra de Deus se faz através do nosso compromisso e da nossa ação. Amigo, chegamos ao momento mais especial desta mensagem. Eu quero que você feche os olhos por um instante, respire fundo e abra seu coração para receber esta oração, porque o que vamos pedir juntos agora vai selar no céu o seu chamado e a sua força para carregar o manto de Débora neste tempo. Pai amado, Criador do céu e da terra, eu te louvo e agradeço porque o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Hoje, neste momento sagrado, eu coloco diante de ti esta pessoa que está ouvindo esta palavra, que está disposta a se levantar, que quer carregar o manto que o céu está liberando. Senhor, toca profundamente o seu coração e mostra que ele não está sozinho nessa caminhada. Eu oro para que o Espírito Santo encha essa vida com coragem sobrenatural, com sabedoria que vem do alto e com a unção que transforma. Que toda dúvida, medo e insegurança sejam quebrados agora em nome de Jesus. Que essa pessoa sinta o teu poder circulando em suas veias, a força do teu amor envolvendo-a e o teu propósito iluminando cada passo que será dado. Senhor, eu peço que o Senhor prepare cada detalhe. Abra portas que ninguém pode fechar e levante os aliados certos para caminhar ao lado dela. Que ela saiba que não foi esquecida, que foi escolhida para uma missão grandiosa, para libertar, liderar e iluminar sua geração. Assim como levantaste Débora para liderar Israel, levanta essa pessoa para ser luz em meio às trevas, força em meio às fraquezas, voz em meio ao silêncio. Dá a ela a graça de resistir nas provações, de crescer em meio às lutas e de ser constante na fé, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Que a sua presença seja uma bênção, um refúgio para os que estão cansados e uma inspiração para os que ainda não conhecem a tua verdade. Pai, fortalece os seus braços para carregar o manto, fortalece seu espírito para nunca desistir, e que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que cada passo seja guiado por ti, e que o inimigo se retire diante da autoridade que foi dada a ela. Eu abençoo essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declarando que ela é mais que vencedora, que sua história está escrita no livro da vitória, e que o céu está sorrindo para o que ela fará daqui para frente. Amém.
Agora, meu amigo, se essa palavra tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal para continuar crescendo na fé, para receber mais mensagens que vão fortalecer o seu chamado e te ajudar a caminhar com Deus todos os dias. Deixe seu like, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem de esperança para muito mais pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. Compartilhe com aquele amigo, parente ou conhecido que também está precisando de um impulso de fé e coragem para se levantar. Lembre-se sempre, você foi escolhido para grandes coisas. Deus está contigo, e o manto de Débora está esperando para ser colocado sobre você. Seja luz, seja força, seja esperança. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Até o próximo vídeo, meu amigo. Fique na graça